Fala galera, beleza? Bem-vindos ao terceiro episódio aqui do GL Athletes Podcast. Nosso terceiro episódio, mais uma vez, trazendo um atleta aqui da nossa planilha do GL Athletes e atleta também da Red Fever, mais especial ainda para mim, para o nosso terceiro episódio, para falar um pouquinho da história dele, de tudo que está rolando aí durante essa preparação, de todos os desafios, né, e tudo mais. Então, com vocês aí, apresento o Marco. E aí, Marco? Pô, como é que tá? Bem? Bem. E aí? Estamos aí, né? Primeiro podcast a gente fica meio assim, não sei, não tô acostumado normal, mas a gente só vai bater um papo, tá tudo certo. Galera, o Marco é um atleta da categoria 50, 54 anos, tá? Categoria aí que o TCB incluiu nas últimas temporadas, né? Antigamente a gente só tinha do 45 mais, aí veio 45, 49, né? E aí o 50, 55, e aí eles estão expandindo aí, né? Por conta do forol, o número de inscritos bateu a meta lá e conseguiu fazer a categoria. Esse ano passado eu subi para 50, esse é o meu segundo ano na 50, ano retrasado eu estava na 45, 50. 45, 49. Isso, exatamente, 45, 49. É isso. Então, categoria legal, Master, esse ano eu tenho aí, né, como GL Athletes, 5 atletas no TCB, vocês já viram aí o primeiro episódio com a Dani Roncoleta, nossa atleta que já foi 2 vezes vice-campeã do TCB, tá vindo para buscar mais um pódio, teve toda a história dela, contando que ano passado ela não pôde competir porque ela descobriu um câncer e conseguiu se curar e vai competir esse ano. A gente teve também aí, aqui também no box, que a gente bateu um papo legal com o Aracá, que também foi bem bacana, que está classificado em times, e hoje aí conversando com o Marco, que é mais um dos meus masters aí, né? Estão brincando que eu sou o coach dos velhos aí. E aí a gente vai bater um papo ainda com a Josi e com a Ju, ainda nas próximas semanas até chegar o TCB. E, cara, a gente tá gravando esse vídeo aqui bem legal, pós-treino, o Marcão tava aí, ó, arrepiando, ele vai contar um pouquinho, eu vou perguntando, ele vai respondendo pra gente, de quem é ele, o que ele faz, por que ele vem treinar esse horário e tudo mais. A gente tá aqui no pós, né? Pós-serviço, pós-trabalho. Pós-serviço. Né? Marcão, 50 aí? Eu tô com 51 anos. 51 anos. Desde quando o Marcão tá no CrossFit? No Cross? Marca das antigas. Eu sou das antigas. Comecei em 2014, né? Eu conheci aqui também a CrossFit Guarujá lá quando você começou. Sim. Só que como eu sempre trabalhei em Santos, aí eu saía do serviço e treinava ali em Santos na CrossFit Santista. A CrossFit Santista com o Diego lá, com o Diego Rigueto. O Marcão das antigas lá. Das antigas. Ficou lá na CrossFit Santista há quanto tempo, Marco? Nossa, eu fiquei até 2019, 2020. Bastante tempo. Pegou aquela transição deles de boxe e tudo mais Peguei desde lá do comecinho, Cara, aquele boxe onde era da Vit Shop, ele era maravilhoso, né? Caraca, aquele boxe naquela época eu conheci muita gente também, até o pessoal que treinava, né? Conheci você, conheci o Murilo, conheci o Vitor. Sim, que era o Team 013, que hoje é o GL Athletes que eu continuei de sequência. Esse aqui é antigo, galera, não é novo não. A gente tá velho aí no CrossFit já. E aí, Marcão, 2019, estava lá na CrossFit Santista. Isso. Depois, como conta a trajetória aí? 2018, que foi meu primeiro TCB. Foi para seletiva. Legal. Você foi competir aonde? Fui em Marília. Caí não conhecia muito de CrossFit, assim, né? Conhecia pouco, treinava só. Fazia aula do boxe e tal, não estava muito introduzido no meio competitivo. Exatamente. Antes, assim, né? Lógico, antes de conhecer o CrossFit, eu sempre pratiquei outros esportes e tal, sempre gostei. Conheço você desde quando você era moleque lá, a gente pegava onda no tombo. Teu background de outros esportes é do quê? Do que veio? Então, de criança... O cara tem 50 anos, né? O cara tem muita história pra contar. Vamos arrancar as informações dele aqui, depois a gente vai pegando o fio. De criança, eu fiz judô, beisebol e natação. Beisebol, diferente, hein? Beisebol é uma história assim... Você morou fora? Não, então, na verdade, meu avô, né, que é imigrante... porque no Japão o beisebol é forte pra caramba, né? Isso. Meu avô trouxe meio que... Ele até foi homenageado na época, porque ele meio que foi um dos pioneiros do beisebol. E meu pai, que é filho de... Meu avô nasceu lá, meu pai é filho, né, eu sou neto. Então, ele trouxe, meu pai jogava e eu nunca fui bom de beisebol, assim.
jogava de final de semana, meu pai colocou de criança, eu não entendia muito bem as regras e tal. Ia lá mais pra brincar e tal. Quem não conhece o beisebol é meio confuso, né? É bem difícil. E aí, tipo, depois você vai entendendo ali o lance dos avanços, das eliminações, vai ficando mais legal de jogar. Mas é um jogo confuso, assim, pra gente que não tem essa cultura, né? Isso, não é Mas cultural. Aí, rebatedor ou arremessava melhor? Então, na verdade, assim, você tanto joga na defesa quanto no ataque. Não, Digo, o que você Mas fazia melhor? eu não era bom rebatedor. Não. Deve ser difícil, né? Eu não era bom rebatedor. E também, eu era criança também. Como eu não entendia muito bem das regras, me colocavam no pior lugar, que é lá no fundo, lá. Que a bola não vai chegar, ligado? É tipo assim, pô, tu joga bola de goleiro, né? É isso aí, exatamente isso. Me colocavam lá no fundo, lá, que era no Fasto, e aí dificilmente a bola chegava em mim. Então era isso. Tá, e aí jogou beisebol também? Joguei beisebol, judô. Judô eu pratiquei bastante. Pô, tem uma galera que tem bastante gente que veio do judô no CrossFit brasileiro, assim, muito atleta mesmo. O Anderon é do judô, o Fábio Dequique é do judô, o Yuri que não tá mais competindo também, era do judô, bom atleta também. A gente tem bastante gente do judô, cara, que, tipo, esses aí que eu te falei foram, né, o Anderon, seleção brasileira e tudo mais. Então, tipo, a galera bastante pegada ali, bastante puxada. Então. A minha questão é esses esportes, assim, eu competi, assim, na academia e tal, mas nunca fui para campeonato brasileiro. Não, mas assim, tudo bem, mas tipo, você praticou por muito tempo, Sim, né? pratiquei. E isso te dá um background para outras modalidades, Sim, né? Pratiquei. Teve uma época que eu parei, que foi na época da faculdade, aí eu não estava fazendo mais nenhum tipo de esporte, só pegava onda e tal. Né? Pegar onda por lazer. E aí depois que eu me formei e tal, aí conheci o CrossFit e tal. Conta pra galera, qual a profissão do Marco? Eu sou dentista, sou cirurgião dentista. Quantos anos já? Ortodontista. Nossa, formei em 98. 98 eu vim morar no Guarujá com 8 anos de idade. Formei em 98. Não pergunta muito essas coisas. Não, pô, mas é legal a galera saber. Não, então, Marco é dentista, trabalha em Santos. Trabalho em Santos. Mora no Guarujá, então é balsa igual eu tô todo dia agora, nessa rotina. Né? Tem casado, tem uma filhinha. Minha filhinha de 3 anos, que né, ela vem aqui e tal, todo mundo conhece. Tava lá na seletiva com a Karina também, torcendo e tudo mais. É super, assim, importante, eu acho, a criança tá vendo, né? Sim. Tá, assim, no esporte é tudo, acho que hoje em dia... Eu até brinquei com a Dani no podcast que a gente gravou, que eu falei, cara, ia ser muito legal pra mim, tipo, né, poder assistir minha mãe competindo que nem ela assiste, que nem o Kaique assiste. Pô, você tem. Ela é pequena ainda, né? Talvez não vai ter tanta recordação, mas talvez isso puxe alguma coisa pra ela, né? A Josi também tem uma filha que é atleta de natação, que é muito bom. Tipo, cara, deve ser bem legal, né? Então, tipo assim, é bacana, cara, é bacana. É muito bacana. Acho que é importante, né? Acho que família faz base, né? É lógico. Então, tipo... Mas aí, Marcão, do judô... Bom, aí... Vamos lá, até chegar no CrossFit, Até chegar no CrossFit. Aí eu parei, fiz faculdade e tudo, aí sempre gostei de pegar onda e tal. Aí eu conheci o cross, na verdade, por uma colega de trabalho. Maloqueiro ou Big Rider? Maloqueiro. Não. Merrequeiro ou Big Rider? Não, eu já peguei algumas ondas, assim, já fui viajar pra fora e tal. Conheço a galera do surf aí. Você sabe você sabe que a gente sempre pega onda, a gente conhece e tal. Já fiz algumas viagens, assim, de surf. Já fui pro Peru, já fui até pra Indonésia, pro Hawaii e tal, com a galera. Só viagem boa aí, pô. Meu sonho é pra Indonésia também, pra Havaí. Vai fazer a cabeça. Cara, vale muito a pena. O problema é quando você volta. Tu não quer surfar, né? Entendeu? Esse é o problema. Não quer surfar aqui no tomo, Mas faz parte. Aí depois disso, fiquei um tempo parado, tudo, sempre... Sem praticar? Não, praticar esporte físico. Assim, uma paixão que eu tenho é o esporte a motor. Né? Então, depois eu tive a oportunidade de conhecer o rally, que também não é um esporte assim a motor muito conhecido aqui no Brasil, mas o rally de velocidade. Mas todo mundo vai conhecer, tipo o Rally Dakar, né? Isso. Que a gente fala Rally Dakar, todo mundo normalmente sabe. Então, tu gostava de pilotar. Isso. Conheci um pessoal da Mitsubishi e tal. Legal. Aí tem o Rally da Mitsubishi, tem o Rally dos Sertões e tal. Só eu não fazia ideia, hein, galera? Tô descobrindo agora. Participei de alguns rallies e também... Pilotando ou de copiloto? De piloto. Pô, show, hein? De piloto. Temporada 2005, 6, 7, 2007, aí eu parei,
Aí eu fui voltar 10 anos depois, 2017, 2018, andei Aí fez de novo. Pô, legal. Andei de novo. Ah, uma tecnologia melhor, né? Os carros melhores. Melhor, tudo. E aí eu parei, aí eu comecei a andar de moto. Tá, mas me fala aí, no rally, No rally. como é a preparação física para um rally? Cara, parece que não, mas tem que ter. Eu imagino que deve ter muita. Tem que ter, cara. Parece que não, mas e é importante. E como que você fazia? Você fazia o quê? Musculação? Então, o que você fazia? Nessa época eu fazia musculação e corria e pegava onda, né? Ah, então, beleza. Eu sempre fazia musculação. Quando o mar estava ruim era corrida e quando o mar estava bom era pegar onda. Então a gente estava sempre em movimento, assim, sempre gostei. Nunca gostei de ficar parado, né? Aí... Um rally demora quantas horas? Normalmente ali Então, o rally pode durar era um dias, dia né? inteiro. Isso, mas eu digo assim... Depende... Mas tem umas distâncias que são pré-estabelecidas para você cumprir, né? Isso. Quantas horas, assim? Então, depende do rally, que tem o rally de longa duração. É igual, vamos dizer assim, tem os de curta duração, de média duração e de longa duração, né? Os de longa duração levam dias. Então, o Rally dos Sertões, 10 dias. Rally do Dakar, longa duração. O brasileiro, 2, 3 dias, 4 dias. Mas aí você faz um trajeto e vai dormir. Isso. Então, mas esse trajeto normalmente é de quanto tempo direto? Então, tem... Sem a pausa? Às vezes de 200 quilômetros. Tá. 200 quilômetros vai dar o quê num rally? Umas 3 horas? Cara, às vezes até mais, 5. Porque são estradas, né, não pavimentadas, né? E você nunca sabe o caminho. Porra, sério? O navegador recebe a planilha num dia antes. A planilha não é um mapa assim igual um GPS, não. Ele só tem distâncias e setas dizendo alguns obstáculos. E aí, pelo odômetro do carro, ele vai te cantando. Que irado. Você vai pilotando, ele vai falando, daqui 500 metros uma curva direita 90 graus. Daqui 1 quilômetro um salto. Daqui 200 metros esquerda, direita. Pô, e aí ele vai te cantando e você tem que ter uma sincronia, você e o navegador. E quem era seu navegador? Alguém conhecido? Cara, Seu ou conheceu nos rallies? Sim, não, conheci nos rallies, né? Tem bastante navegador. Andei com navegadores importantes, o Sérgio Valone, alguns... sempre teve muitos amigos navegadores. Pô, que legal. Por nome, assim, tem navegado uns 3, 4, assim, bem conhecidos no mundo do rally. Pô, que show. Bem conhecido e aí do rally ali foi pra motocross? Fui pra moto velocidade. Moto velocidade Saí da estrada de terra pro asfalto bom. E fui pro asfalto bom. Moto eu sempre andei de moto. Aí fui pros track day e tudo, né? Track day é tipo, você vai um dia lá e pilota. Né, chegou a competir? Andei uma etapa do Paulista, né? Mas aí parei também, porque... Ficou com medo? Qual que foi o rolê? Na verdade eu tomei um high side, que eu tomei um tombo na curva. Tombo lá. Na curva? Graças a Deus na curva, não me deu. Mas assim, tá bem equipado normalmente, né? Tava bem, não quebrei eu vejo nada. Que pra galera se machucar numa moto velocidade, às vezes tem que ser tipo um acidente que alguém te atropele, alguma coisa assim. Por meio que for sozinho é meio difícil você se machucar, né? Então, o perigoso é quando a moto passa por cima de você. Então, tipo, quis dizer atropelar e tipo ser atropelado pelo equipamento. Não aconteceu nada comigo, só tomou um baita roxo susto. E tudo, tomei um susto. Um prejuízo, né? financeiro. Você que bancava a moto? Eu que bancava a moto. Lá na moto velocidade, eu que bancava a moto. Aí eu fiquei com medo também, né? Falei, pô, a profissão... Isso foi quando? Que ano? Putz, aí você me pegou. Acho que foi 2008, 2009 e tal. Aí eu fiquei com medo de ficar parado, né? Do serviço e tudo. Eu falei, tirei o pé do acelerador. Foi nessa pausa entre você voltar para o rally que você falou que em 2017 você voltou, né? Foi nessa pausa, exatamente. Porque eu não consegui ficar parado. Eu estava correndo de automóvel, aí eu falei, pô, não estava dando. Alguma coisa diferente. Vou tentar a velocidade, aí eu fui para a moto. E qual que é o teu top speed aí na moto? Cara, 299. Caraca! É o que marca lá, né? Porque ela não marca mais. É muita velocidade, é muito rápido. É rápido. Que moto que você pilotava? Era uma ZX6 e depois uma ZX10. Uma 600 e depois uma 1000. Assim, quem tem curiosidade, tem escolas. Eu amo moto. Tem escolas. Mas eu nunca fui o cara de ter muita vontade. Tipo, sempre amei ver, mas nunca gostei de, tipo assim, puta, quero ter uma speed pra. Não, eu gosto de Harley, gosto de outros estilos. Sim. Tem uma nakedzinha ali, mas tipo assim.
Nunca foi meu, putz, vou pra pista, sabe? Eu Não, gosto acho muito que tem de passeio. tipo sim. os estilos, tem né? Estilos, de tem motocicleta. estilos, sim. Mas aí daí depois da moto velocidade, aí voltei pro rally. Aí do rally parei de novo, aí vim pro CrossFit depois do rally até. Aí comecei no CrossFit, caí lá no TCB em 2018. Mas foi a tua primeira competição da vida? Ou tu competiu não, no boxe? No boxe, sim. Interno? Interno. Competi no boxe, lá na Santista. Fiz um campeonato em dupla, fui bem. Dentro do boxe? Dentro do boxe. Mas chegou a fazer algum boxe vizinho, não? Não. Tá, só lá dentro, Só dentro do boxe. Tá, legal. E aí fui pro TCB. Tá. E aí tomou um susto. Cara, Susto que eu quero dizer assim de... Como eu já tinha um... Não, eu quero dizer tipo de estilo de prova, de ver a galera, caramba, tipo, os caras... Sim. Tomei um susto em relação ao nível, né? Ao nível que eu não tinha noção, que era um campeonato brasileiro, que os melhores do Brasil estão lá e tal. Tá, e como é que tu caiu lá? Cara, falaram pra mim assim, o TCB é o mais importante. Eu falei, então é nesse que eu vou. Legal, bom. Vou tentar nesse pra me testar, ver qual como que é. Esse é um dos mais importantes do Brasil. Aí eu pesquisei, o pessoal lá falava que o TCB era praticamente o campeonato brasileiro. Em 2018 foi o primeiro ano que virou essas super seletivas desse jeito, porque antes a gente competia nos box e tinha um formato que era... Todas as provas eram AMRAPs, todas, sem exceção. Eu odeio AMRAP em competição, acho que por conta disso também. E você somava o número de repetições. Então, tipo assim, no final das contas, o cara que fez mais repetição em todos os workouts era o primeiro colocado. Nossa, velho, judia, hein? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Em 2015, eu fiz a seletiva e eu fiquei eu acho que classificaram 48 pro TCB. Eu fui o 49º, não entrei por uma vaga, porém tinha uns convidados. Então, sei lá, ficou 5 de fora comigo, vai. E teve uma prova que me jogou muito pra cima. Eu fui mal em uma, só que na outra eu compensei, que era uma prova que era AMRAP de 3 minutos. Aí a prova era 50 double unders e acho que 5 thrusters. Algo assim. Então, tipo, eu fiquei em primeiro, eu ganhei essa prova na minha seletiva. Ganhei essa prova na minha seletiva e fiquei em segundo no Brasil. Perdi pro Fábio de Kick só. Double under, Então eu fiz muito ponto, você entendeu? Eu não achava legal. E aí 2018 saiu do boxe. Na verdade, por um acaso, a minha foi no boxe ainda, porque foi aquela greve dos caminhoneiros. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, a minha foi no boxe ainda, e porque não chegou a estrutura a tempo, mas já foi no formato normal de uma competição, um mini TCB, vamos dizer assim, né? Porque a seletiva hoje é um mini TCB. Isso. Então, 2018 já caiu do jeito que está hoje, mais ou menos assim. Então, o que aconteceu? Eu caí nesse 2018, fui bem, porque na minha seletiva eu fiquei em segundo, empatei com o Brasília. Mas aí era o ranking geral. Era 12, geral, 12 era 12. E aí o que aconteceu? Teve a greve dos caminhoneiros nesse ano. Sim. E lá no Sul, mesmo que eles, como deu aquela greve e tal, deu um score, não estava valendo o score deles. Não estava, porque assim, o que aconteceu, por exemplo, não chegou os farms. Aí a gente não fez prova... Na verdade, essa prova que mudou, que não tinha os farms, que a gente fez com deadlift mesmo. E na prova do legless, era... ficou perto, acho que não era isso, isso, a gente teve que fazer 2. Sim, verdade. Porque a corda era baixa. Era baixa. Aí a gente teve que fazer 2 e não podia sair pulando. Isso. Então, tipo, mudou a prova. Então, a gente não entraria no ranking geral, né? Mas aí, então... O pódio classificou... Eu ganhei aquela seletiva, então o pódio classificou... E ele levou 5 no Elite, né? Só que no Master... No Master pegou 2 vagas. Só pra galera entender. Esse ano mudou a regra. Mudou. E aí os 3 pódios de cada seletiva, por conta do For All... Então teve uma pré-classificatória que as pessoas dos Masters se classificaram por seletivas. E aí não existe mais um ranking geral. E aí o Marco foi em terceiro na seletiva esse ano. Né? Ficou em terceiro lugar e se classificou pro TCB. Mas no ano dele, ficar no pódio ou não ficar, não mudava nada. Não mudava nada, que era o que interessia era a classificação geral de todas as seletivas. Era geral. Aí iam classificar 12, só que aí tiraram 2. Aí ficaram 10. Eu tava em... Porque classificaram 2 do Sul, direto. Isso. Eu tava, acho que em 9º. Tá. Né? Falei, então vou passar. Aí deram
nesse ano tinha os convidados e tal. Na minha categoria, o Que Léo acho que era a galera que foi pro Games, foi né? pro Games. Aí pegaram vaga também. Tá. Aí E eu caiu fiquei mais por um. uma. Aí eu fiquei por uma. Aí eu Foi falei, logo pô, na primeira. Na primeira. Então, tipo assim, não foi ruim, Não, foi bom. foi bom. Foi bom. Eu falei, Bom, pô, primeira competição, não era pra quase ser, se classificou. né? Exatamente. Sim. Aí quase classifiquei. Aí 2019 eu tentei de novo. Tá. E aonde você foi? Não fui, porque na semana eu lesionei o punho. Tá, você se inscreveu, não foi, mas você continuou treinando. Continuei treinando. Na Santista? Na Santista. Tá. Aí, fazendo aula do boxe. Fazendo aula do boxe e tal. Aí fazia uns acessórios assim. Fazia um treino tal. extra ali tipo, e tal. tentava melhorar. Eu sempre fui na deficiência. O que era pior, até teve uma época que o pessoal falava assim, o Japa gosta muito de snatch. Não, é porque eu sou ruim de snatch, por isso que vocês me viam treinando de snatch direto. Tá. E aí o povo achava que eu gostava, mas... Aí eu fazia sempre uns acessórios e tal. Aí 2019 machuquei, 2020 nessa veio a época pandemia. aí, qual foi a época que tu fez uns treinos lá comigo na Guarujá? Cara, foi 2019, Tá. que a Karina veio... Não, mas 19 já tava aqui já. Foi aqui. Foi aqui, Foi não aqui, foi lá na não Guarujá. foi lá, não foi lá. Mas tu ia na Guarujá Eu às ia vezes? na Guarujá. Às vezes, assim, Às aleatoriamente. Às vezes tá, eu ia. Tentando Eu ia lembrar lá a na memória Guarujá. aqui. Não, eu ia porque às vezes, tipo, final de semana... foi. Aí você começou a vir aqui, Isso. aí a Karina acho que foi treinar com as amigas lá. Isso. E aí você Minha ficou treinando esposa lá. começou treinando Sim, aqui. eu lembro. Aí ela treinava aqui, aí eu vim aqui. Tanto que teve um campeonato que ela fez aqui com vocês. Eu lembro. E aí vocês me chamaram e eu fiz dupla com um campeonato aqui. Sim. Como é que é? Triatlo. Triathlon Day. Esse daí. Esse Triathlon Day a gente esse ano não vai ter, mas a gente sempre fez, que a gente colocava duplas, né? Aí a gente fazia remo, bike para dividir e corria junto. É isso aí mesmo. Triathlon Day, é verdade. E aí eu Tá, aí você machucou o punho em 2019 e não foi competir. Tá. 2020 veio a pandemia. Aí eu desanimei. A pandemia e tal, falei, quando voltar eu vejo o que eu faço. Parei de treinar, meio que, aquela história de, vou treinar em casa e tal, vou treinar escondido. Cheguei a treinar escondido e tal, mas não pode falar. Não, mas muita gente, tipo, que tinha às vezes a chave do box, não sei o quê. Pô, né, sei lá, eu dei algumas aulas, a gente vinha gravar todos os dias aqui juntos, não sei o que, os professores, né, e tal. Mas eu brinco que na pandemia teve muito atleta que se fez na pandemia. Sim. Eu brinco que, por exemplo, vou dar um exemplo, a Carolzinha. Pô, na pandemia ela treinou pra caramba, sabe? O Tato é sócio do box, tinha acesso ele ia lá treinar sozinho, e aí ele e ela, e tudo mais. E aí, pô, o Calian também, que o pai dele é dono de boxe. O moleque treinou muito na pandemia, quando acabou a pandemia, eles estouraram, entendeu? Tipo assim, teve isso, né? Eu não tive essa vantagem. A galera que tinha home box também. Como eu não era da área, então não tinha muito esse contato com o pessoal do boxe para ter acesso e tal. Aí acabei não treinando, deixei de lado também. Aí quando voltou, a de 2020, a seletiva foi para 2022. 2021 eles deram o TCB 2020 teve um forol já. E aí 2021 teve outro forol. Que aí foi um online, classificou só 10 pessoas, mas tinha que fazer um online e ia direto lá para Espírito Santo, que foi dentro de um box o campeonato. Esse daí eu forfetei, não fui também, porque também, como eu tinha parado de treinar 2020, falei 2021 que eu não vou conseguir nada, né? Porque eu tava sem treinar. Aí 22 você foi? Fui, não tava bem treinado. Mas foi pra seletiva? Fui pra seletiva. Fez aonde, em São Paulo? Fiz em São Paulo. Pô, acho que tu fez naquela que eu tava com a galera, não foi? Isso, fui, a gente se encontrou lá. São Paulo 1 ali, São Paulo 1, exatamente. Aí ainda era classificação geral. Sim, eram os dois. Acho que eu fiquei em 20º na geral. No geral, 45, 49. Que era o seu último ano. Era o último ano, eu era o velho dos velhos. Aí, você era o mais velho. Isso, exatamente. Aí esse ano eu sou o novinho da minha categoria. Porque assim, isso faz muita diferença também, na minha opinião. Quando você tem 40 e quando você tá com 44 indo pro 45, né? Isso. Mas eu acho legal que, por exemplo, eles pegam a data do aniversário e contam pro TCB, né? Isso. Pra também não ficar tão, putz, vou ter que esperar o próximo ano e tudo mais. Eu acho legal essa regra aí. É legal. Porque aí quando você chega lá, você já completou, então você tem já tá apto. Já tá apto, exatamente. E aí esse ano... 23 você fez? 23 eu me inscrevi. Tá.
também não fui. Machuquei a lombar. E o Marco ficava meio que namorando, vou fazer a planilha, vou fazer, vou fazer não sei o que e tal. Aí, no começo desse ano, mais ou menos, assim, foi no começo do ano? Foi no final do ano passado já, acho que foi no começo do ano. Foi no começo do ano, acho. Veio, vou começar a planilha, beleza, né? Master, eu falo pra ele, precisa adaptar aqui, adaptar ali, né? Dar uma mudada e tal, não sei o quê. E, cara, ele, maior disposição, ele vem treinar sempre à noite, que tem pouco, quase ninguém tá treinando planilha, graças a Deus, pra não ficar enchendo ali atrás. Fica difícil. Mas vem, treina sozinho, não sei o quê. E eu falei pra ele, olha, sinceramente não sei como esse ano você pode ir, mas se você treinar daqui pro ano que vem, eu comentei, eu falei, eu tenho certeza que você entra. E aí, cara, ele começou a treinar, eu falei, tu tem chance esse ano. Ele não acreditava. Eu não acreditava mesmo, eu achei que, assim, vamos ver o que vai dar, né? Tipo assim, porque ele saiu de uma dinâmica de fazer aula do boxe, que é um volume menor de treino, para planilha. Então ele sentia diferença, dificuldade no começo, porque aumenta muito o volume de treino, normal. Encaixar os horários. Né? E aí quando você... Tem isso também. E eu falei, tenta fazer a sessão de cardio, pega mais um pedacinho à noite, treina dificuldade e tal. E aí, tipo, foi ali, rolou um treino, 2, que eu, fiquei mais perto dele, vendo ele treinar com a molecada e tal. E eu falei, tem chance de se classificar. Só que não acreditava muito, acho assim. Isso faz muita diferença também, galera, se você acredita ou se você não acredita. Que nem ele foi pra seletiva meio... Foi. Paz e amor, assim, tô de boa. Não, e importante de ter um técnico que ele sabe ali onde você tá e ele me falou, você tem chance e tal. Eu já falei no outro podcast, eu não costumo iludir muito os outros. Tipo assim, se você, que nem eu falar assim, Marco, esse ano mesmo vamos treinar, vai na seletiva, vamos ver o que acontece, mas eu acho que eu tô focando no que vem. Eu até pensei isso, mas quando começou a preparação e tal, fez o forol, fez isso, fez aquilo, eu falei, tem chance de se classificar. Né? E que nem eu falo pra galera, talvez esse ano aqui não seja o ano pra você tentar se classificar. Ou tem gente que treina na planilha, eu falei isso no outro podcast, que o cara nunca vai se classificar. Mas ele vai brigar para ir bem, para melhorar, e nos outros campeonatos com um nível que não é uma seletiva, ele consegue ir pro pódio, consegue fazer as coisas, ou tá evoluindo, depois busca uma equipe. Eu falei para ele, cara, dá para você ir. Foi exatamente o que aconteceu, né? As primeiras provas acabei errando. A primeira prova foi legal, a segunda dei uns errinhos. A primeira prova ele foi super bem, aí na segunda ele deu uma rateada aqui, uma ali. Eu falei pra ele, cara, você não tá acreditando que você pode ir pro TCB. Foi exatamente. Acho que você começar a botar na tua cabeça que você pode, lá na seletiva, né? Que você pode, que você vai se classificar. Não tá o nível tava bom da seletiva, mas assim, eu tava vendo ali as dificuldades, porque na categoria Master é diferente do Elite, né? Sim. Você tem uma bateria que você estava competindo com todo mundo que estava competindo com você igual, então você começa a fazer umas análises. Puta, já vi que tem uns 2, 3 caras ali que sofrem mais nesse ponto, e eu via que ele não ia sofrer nesse ponto, e o outro que vai ali, e não sei o quê. E eu falei pra ele, cara, vamos brigar pra se manter ali. E aí, né, uma correçãozinha aqui, uma correção. Foi naquela última prova da argola que você falou, vai fazer. Eu pensava em quebrar, ele falou assim, mano, se quebrar não vai dar. Faz. Deixa eu contar. Vai. Então a gente fez a segunda prova, teve ali que era uma prova dupla, aí a gente, na terceira prova, que era a primeira do último dia também, era uma prova dupla. Né, a gente fez uma estratégia, ele tava super bem, ele deu um vacilinho, alguém passou ele, eu falei, agora você tá no limite, você precisa ganhar de fulano, beltrano e ciclano. Aí eu falei, pelo que eu vi dos caras fazendo bar muscle up, talvez eles tenham dificuldade no ring muscle up. Você tem chance até de vencer a prova. Só que você não pode, você tem que ir para fazer unbroken. Ele, não faço 9 muscle ups. Aí eu falei, como você não faz 9 muscle ups? Eu coloco muscle up pra caramba no treino, você vai lá e faz. Mas é aquilo, às vezes uma falta de se puxar um pouco mais, ou de acreditar que vai fazer, e no final, quantos muscle-ups saíram? Fiz os 9. E o que aconteceu? Cara, eu só não ganhei a prova porque o burpee box jump era facing, né? E aí eu quis acelerar. No último. Eu não fiquei exatamente reto, o pé ficou para fora da caixa. Eu fiquei para fora. Ele tomou um no-rap no último e ficou em segundo na prova. Mas assim, eu já sabia que com aquele resultado ele se classificaria. Mas assim, eu falei pra ele, você pode ganhar a prova, né? Pela análise e tudo mais. Mas foi, eu acho que uma competição que ele, eu acho que você se conheceu muito nessa competição. Foi. Eu acho que você não tinha noção que você podia alcançar esse a mais. Esse a mais, não tinha. Eu até, assim, eu acho que eu acreditava, mas faltava alguém que eu confiasse e falasse, entendeu?
E aí, isso fez diferença. Né? Como eram, tipo assim, às vezes uma pessoa que você vê que é um coach, que tem vivência no esporte, que já se classificou, conhece outros atletas e tal. O cara te fala, aí, né, diferente do que um colega teu, né, fala assim, pô, você vai conseguir, vai conseguir. O cara que é muito amigo, pô, né, torcedor. Pô, eu também acho que eu vou conseguir, mas, né, cara... Não, isso é engraçado, porque a Camila estava do meu lado em algumas provas e ela falava, grita pra ele. Eu falei, ele não vai agora, porque eu já sei o que tá acontecendo, né? Então, tipo, calma, agora vai, não sei o que e tal. E por aí foi. E, cara, foi muito legal, porque assim, desde que eu abri a Red Fever, vamos falar da Red Fever agora, né? Desde que eu abri a Red Fever 2017, a gente final de 2017, já tinha passado o TCB, mas 2018, classificou eu, o Vitor e a Priscila e o Marcelo. 2019, classificou o Vitor e a Priscila. 2020, o Vitor e a Priscila, né? Eu já não estava mais competindo. 21, não teve ninguém porque foi for all. 22 do box. 22 do box, eu acho que foi um ano que eu não tive ninguém do box. Aí 23 eu tive a Priscila e esse ano eu tava, não vou ter ninguém, mas 22 a Priscila competiu, só que ela pegou Covid sem saber, acabou competindo com Covid sem saber. Vomitou pra caramba durante a competição, foi super mal e tal. Tipo, ela viu que tava sendo enjoada, foi fazer o teste de pós-competição no domingo, porque ela passou mal de sábado pra domingo, então não tinha como saber que ela tava. E, tipo, não teve sintoma de gripe, né? Teve, tipo, vomitou, não sei o que e tal. Então, cara, esse ano tu entrou, eu fiquei, caraca, Red Fever, vai entrar alguém. Hegemonia, né? Mais um ano batemos lá e a gente tava no TCB. Então, foi, tipo, muito legal, assim, pra mim, legal, né? Legal. E, tipo, boxe também, se manter e tal ali. Foi bem bacana. E o que eu falei que eu quis dizer de, tipo, você dar esse passo a mais, que eu quis dizer foi, tipo assim, você não achava que conseguia fazer tal coisa e você fez. Sim. Você não achava que conseguia fazer os 9 ring muscle-ups na final e fez. E só fez você e mais um cara, eu acho. Tipo, da categoria inteira lá que tava lá em Sorocaba. Então, tipo assim, eu acho que você, tipo, subiu uns degraus dessa preparação. Com certeza, nessa preparação que a gente fez. Eu acho que, tipo, você sentiu uma evolução por conta da planilha que você estava fazendo. Sim. Já naquela prova anterior que eu dei um vacilo ali, que era do handstand walk, que eu não precisava voltar e tal, ali... A árbitra atrapalhou ele. Eu já fiquei mais confiante, porque eu vi que o meu resultado ia ser além do que eu esperava. Sim. E você mesmo falou assim, cara, foi só o errinho ali e tal, não sei o que, vamos... Depois corrigiu lá, né? Depois corrigiu porque tipo, a árbitra levou ele pra longe, não sei o quê, voltou. Corrigiu. Mas assim, o que eu falo é o seguinte, o Marco é um cara muito habilidoso, então ele faz bem argola, faz bem handstand walk, os movimentos ginásticos dele são bons. E se destaca isso, né? Quando a gente coloca volume e tudo mais. O que eu quero... O que tu acha, assim, de... Tu fez uma seletiva, quase se classificou, e fez uma outra também que ficou mais longe, né? Da classificação. Fazendo treino da lousa, do box ali, aquele volume menor, mas com complemento. Sim. Agora você tendo um treino voltado para a competição, qual a diferença? Total. Assim... Por mais que o Marco, né, não consiga cumprir todos os treinos que eu passo, até porque ele faz a mesma planilha que a galera do Elite faz e adapta algumas situações, algumas cargas e tal, mas ele faz a mesma planilha. O volume praticamente o mesmo, dificilmente a gente diminui então tá aí, o volume. Pra você que é um cara master, por isso que eu tô cheio de master no TCB, porque eles fazem o mesmo treino do Elite. A gente faz o mesmo treino. Uma ressalva ou outra ali, né, que faz uma adaptação. Eu senti diferença... A primeira diferença, assim, né, o volume, você começa a ficar mais habituado com um volume que vai cair nos campeonatos, assim, e tal. É porque que nem eu falo, por exemplo, a gente vai fazer aula da sala, que nem hoje, aqui no box teve, vai. A gente fez 6 séries de 2 squat cleans e 1 split jerk. 6 séries. Sim. Você faz um avanço de carga ali, que beleza, dá pra você progredir. Claro. Mas e a penúltima carga ou a antepenúltima que eu fiz hoje? Quantas vezes eu consigo repetir ela cansada? Então, é isso. É isso que muda. É isso que muda. Mas assim, no WOD mesmo, a gente não consegue às vezes puxar tanto tipo volume de muita repetição, que na planilha faz, né? É que assim, eu acho que com o passar do tempo também, que o CrossFit começou a ficar com tipo, você treinar no box
é ótimo, assim, tanto que eu estava ali num nível assim relativamente bom, treinando a aula do boxe e tal. Não tem o que falar. Mas eu falo que a individualidade do atleta faz muita diferença também. E hoje eu não tô treinando, tá? Tipo, planilha, nem nada. E eu tô retomando a pegar um ritmo legal de fazer as aulas, porque eu tava com um incômodo na cervical que tava me limitando para alguns movimentos. Eu tô zerado, beleza. Coisa boba. Fui lá, bola, virei o pescoço, meu, fiquei meses aqui me incomodando. Mas ok, se eu for hoje numa competição pequena, eu consigo competir. Mas se eu for, ou tipo assim, eu me destaco aqui no boxe. Mas se eu for num nível desse, então, é impossível. Então, era isso que eu queria falar. Que eu acho que com tudo se... Por mais que eu estou no Master, por exemplo, já teve o For All online. Então, todo mundo que foi para a seletiva já é uma galera que já teve que passar por uma peneira. Seleção. Então, já o nível já subiu. E conforme vai passando o tempo de esporte, acho que no nosso país, até no Elite, no Master, no Teams, o nível está subindo. A régua está sempre. Tanto, até eu vi você no podcast falando, o que dava antigamente, hoje... Não dá. O cara tá tendo que se dedicar mais, né? Tanto as meninas quanto os caras, cara, tá muito profissional, assim, até mesmo os Master, por mais que a gente é uma brincadeira, a galera é mais experiente e tipo assim, é uma brincadeira, mas na hora de competir ninguém tá brincando, então, tipo, todo mundo tá ali para dar o seu melhor, então, né? E conforme foi passando o tempo e tudo, eu acho que todo mundo subiu o nível. Desde os teams, se você olhar, os Elite, então, com certeza, até os Master, o nível também subiu. Mas subiu bastante de Master, tanto que a gente tem um monte de Master competindo no CrossFit Games e tudo mais. Esse ano teve bastante... E vai ter mais, com esse formato novo, né, de ser um campeonato único, vai ter mais, porque tem mais vagas, né? Normal. Isso aí. Então, normal. E me conta, como é que tá a preparação, como é que tu tá se sentindo... Caiu de moto, né? Putz, eu dei um azar aí, logo depois da seletiva, na segunda-feira indo pro trabalho, uma moça me atropelou de moto, eu tomei uma quedinha lá, machuquei o punho, mas nada sério. Deu uma limitada no treino, mas deu pra se manter. Eu continuei treinando, tudo, limitei vários movimentos e tal, e agora tô me sentindo bem. Me preparei da forma... Né, a melhor forma que eu consegui. Falta 2 semanas. Quem treinou. Agora é só lapidar. Exatamente. E eu vou para dar o meu melhor. Vamos ver o que acontece. E o training camp? Cara, foi demais. E qual a importância disso para a preparação? Total. Tá com outra galera, Total. Poder ter uma disputa ali, né? Sentir um clima mais de competição também. E o feedback, né, também. Né? Tipo, o que um fez, como um quebrou, onde aquela prova do wall ball que você falou assim, galera, aqui, esse volume de wall ball, ninguém tem que quebrar. Se vocês forem quebrar, vai dar ruim. E dito e feito, vamos fazer sem quebrar então. Então, tipo, essas coisas, né, às vezes o training camp é diferente, né? Você se puxa um pouco mais. Assim como na competição, né? Sim. Às vezes você consegue no treino também se puxar e tal, mas né, você sempre tem uma motivação a mais, de repente você prepara um pouco mais. Exatamente. E tal. E principalmente que nem eu, que saio do serviço, venho treinar e tal, treino sozinho. Já tá cansado à noite, né? Também, né? Tem tudo então, isso. Às vezes tem um parâmetro assim, você treinar sozinho é bom, eu gosto, mas às vezes você fica sem parâmetro, então o training camp também foi importante, né? Sim. Apesar de estar com a galera... Com a molecada. Com a molecada mais nova, tudo. Não tinha ninguém da tua idade, né? Nem próximo, né, da tua idade. Mas eu acho ótimo, assim. Porque você é puxado pelos mais novos, né? Sim, então, é isso aí. Quando encosta neles, quer dizer que o negócio tá bom, né? A molecada 20 anos mais nova que tu, 25, 30 anos mais nova que tu. Né? Tinha molecada de 20 anos, né? Então. Aí eu olhava assim e falei, então, se eles estão me puxando... Dá pra mim ir com uma mentalidade assim um pouco mais confiante. A gente não tem muita coisa ainda, a gente só tem uma prova, foi divulgada, a gente está gravando aqui segunda e foi divulgado no domingo, uma prova de natação, natação com o Devil Press e tal, mas, por exemplo, antes era o Joel que programava, eu conseguia fazer uma leitura do que podia mais ter.
Ano passado, o Andrea Barbotti, né, programou. Eu enxerguei meio que a linha de raciocínio dele, estudei as outras competições que ele já programou, para tipo, tentar pensar em provas que nem aquele que você falou do All Ball. O ano passado no TCB era nítido. Ele botava um volume que era assim, ele queria muito saber se tu tinha peito para fazer aquilo sem quebrar. Foi o que você fez. Era meio que no limite. Então, meio que tentei passar isso para vocês, né? Então, foi o que você falou. Tem uma visão, assim, um pouco mais de programação também, tá legal. A gente fez um treino de natação lá no training camp. Tudo bem que foi com corrida. Sim. Mas eu acertei a distância, hein? Acertou. Cara, tipo... É que assim, na galera do Elite vai nadar 300, né? Você vai nadar 200 direto. Aquele dia nadou 300, mas eu quis dizer... Eu falei, eu colocaria mais ou menos... Eu acho que ele vai colocar mais ou menos numa dinâmica assim de natação, né? Cara, isso que eu... Cara, agora que eu tô convivendo mais com você e tenho visto... Cara, a pessoa tá ali vivenciando os campeonatos, assistindo, vendo... O nosso coach aqui é um cara que está assim, sempre informado, estava ali no Copa Sul, sabe mais ou menos o que está caindo, estava aqui, está olhando games, está olhando o TCB, está olhando os campeonatos fora e tal. Para ter noção, porque cara, a banda toca como todo mundo vai tocando, né? Meio que isso. Isso, total diferença. E como eu tô ali vendo o que você está programando e vendo o que está caindo, eu falo, mano, o Gustavo... tá vendo o que tá acontecendo. Ele cara, tem uma parte engraçada. Quem faz o meu treino há muito tempo vai saber o que eu tô falando. Tinha um Open. E a galera do boxe também. Quem assistia aqui da Red Fever ou que treinava comigo no CrossFit Guarujá vai saber o que eu tô falando. Tinha um Open. Aí eu ia lá na semana do Open aqui na aula do dia, não sei o que, eu colocava uma parada e falava, ó, vai cair, mano, chegava na quinta-feira, porque a primeira semana era mais difícil quando eram 5 semanas, principalmente, era mais difícil de acertar. Mas aí, tu ia por eliminação e meio que criando, acho que esse ano os caras vão... Cara, os caras colocavam, meu irmão... Acertava. Cara, real. Sei lá, eu monto prova de campeonato também, né? Então, e eu gosto, e eu sou um pouco crítico com algumas. E tá tudo bem também criticarem as minhas, faz parte. Isso tem um pouco do que você pensa, do que você acha interessante e tudo mais. Para times eu era muito crítico. Hoje acho que melhorou muito o nível de competição de equipes no geral. Então, eu sempre fui um cara que, caraca, isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, vamos testar os caras assim, não sei o quê. Por exemplo, essas últimas 2 semanas que a gente tá naquela fase de lapidação do pré-competitivo, que a gente coloca... Eu não sou um fã de colocar WOD, muito WOD durante a preparação a longo prazo. Então agora que a gente está colocando bastante esses estímulos mais intensos e tal, eu mando vocês avançarem as coisas, vão fazer não sei o quê. Então, para vocês terem uma vivência parecida do que vai rolar. Parecido, exato. Tem que estar pronto, porque às vezes uma coisa é que nem eu falo. Uma prova com handstand strict, você está fazendo, nada quebra, aí tem que fazer de 1 em 1, aí o cara nunca treina de 1 em 1. Ou o cara tem que avançar a caixa, o cara nunca avança uma caixa, o cara tem que... E isso muda. Por exemplo, no Games teve uma prova esse ano que eram 50 deadlifts, tá? Pra abrir e pra fechar. Cara, só que assim, a partir do momento que você tem que quebrar de 10 em 10 pra avançar... É diferente. É diferente do que tu tem que, vou mandar 20, vou mandar 8. Não, tu tem que fazer 10 tem que andar. Então eu gosto disso, acho que fica legal, fica uma corrida, sabe, no que tá acontecendo. Então acho que é bacana quando isso acontece. Programação eu acho legal também. Mas tem que ter, é bacana. Porque tem o espectador tá vendo aquela corridinha e uma pessoa que não tem tanta noção do que tá intimidade com o CrossFit, ele consegue assistir. Diferente do Elite, o Master, por exemplo, né, esse ano eu não tô com ninguém no Elite individual, né? Tô com times, mas tipo o Gui, que não se classificou esse ano num detalhezinho bobo ali, vai pro Bop Games final de semana que vem, então tá fazendo a mesma preparação que vocês, já tirei um volume dele essa semana. Mas, por exemplo, eu já pensando assim, caramba, no Master, os caras provavelmente vão fazer 1 ou 2 provas na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado, 1 no domingo, que foi a minha pegada no ano passado. Então eu tô meio que programando, numa ideia, assim, 2 treinos num dia, 2 no outro, 1 no... entendeu? Meio que para dar uma dinâmica do que vai acontecer. Então, isso tem muito da leitura, do monte de coisa. E pro Marco, que nunca foi pro TCB, ele vai ver que é uma coisa muito diferente, cara. Porque competir 4 dias é muito diferente de competir 2 dias, que nem a seletiva. A seletiva é céu quebrado, né? Isso. Então tá,
quando acabar a seletiva, você tem mais 2 dias de campeonato. Então. É isso. É isso. E aí você vai ter que entender que, tipo, competir dolorido, competir com desconforto, tipo assim, caraca, meu irmão, aquilo ali hoje eu já tô... Quebrado e faz tem prova parte pra fazer. Faz parte do processo, entendeu? Vai ser totalmente diferente, né? Lógico. Além da programação, acho que também é diferente também, né? Alguma coisa assim. Não, né? Já começou pela... Cara, é diferente assim, você vai sentir ir na seletiva é uma coisa, legal pra caramba. No TCB, você é o cara principal daquilo ali que tá acontecendo, legal. entendeu? Então você, tipo, caramba, tô aqui. Tem tudo isso envolve, sabe? É bem legal, vai gostar. Não. Só que tem que estar disposto, 4 dias. É isso aí. Não, mas chegou lá vai ter e que desmarcar paciente quinta e sexta. Já tá programado ali e tal, vamos que vamos. É isso, tá bom. Então, galera, ó, vocês vão poder acompanhar o Marco no TCB. Eu vou estar nas transmissões esse ano mais uma vez e ir acompanhando eles. Na hora que ele estiver competindo, eu não vou estar comentando, vou estar lá com eles, ajudando e tudo mais. Então, vocês vão acompanhar a transmissão do TCB, que vai rolar durante os 4 dias. Vão poder acompanhar os atletas aí do GL Athletes, o Marco. A gente vai lançar bastante conteúdo legal aí no Instagram e no YouTube também. Então, vocês vão poder acompanhar tudo que está acontecendo. E tudo que ele contou aqui, pô, tô empolgado, lá no meio você vai ver, hoje já tava cansado. Vamos ver se o Master aguenta 4 dias. Tem que aguentar. Aguenta. Então, galera, esse aqui, Marco, muito obrigado. Difícil pegar o cara, ó, só pra vocês terem uma ideia, 10h28 da noite agora aqui, deve estar louco pra dormir, eu também, que é mundial hoje. Mas é isso. Então, mais um episódio aí pra vocês do GL Athletes Podcast. Aqui foi o nosso 3º episódio com mais um atleta TCB. E espero que pós-TCB a gente tenha muita história legal para trazer o pessoal aí de novo pra gente contar tudo o que aconteceu lá. Valeu, galera. Ó, deixa um like aqui, se inscreve no canal, que a gente tem muita novidade rolando aí durante esse final do ano. Valeu? Até a próxima.